Eu imagino que desde que os humanos existem, eles já percebem semelhanças entre filhotes e seus progenitores. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar coisas do tipo: nossa, você caminha de uma forma muito parecida com seu pai, ou que seu sorriso é muito parecido com o da sua mãe, seus olhos parecem com os dos seus tios ou dos seus avós. Então, essa noção de traços hereditários ou traços herdados provavelmente sempre existiu, mas foi só no século XIX que isso começou a ser estudado de uma forma mais científica por um cara chamado Gregor Mendel, que é o pai da genética. Mas mesmo o Mendel, que estava tentando entender como certos traços são transmitidos de uma linhagem para outra, ele não sabia bem qual era a base molecular da herança. E a resposta para essa pergunta só surgiu por volta da metade do século XX, quando a estrutura do DNA foi desvendada por Watson e Crick, que não à toa ganharam um prêmio Nobel com isso. O trabalho deles foi baseado em diversos outros, como o de Rosalind Franklin, que forneceu os dados para que pudessem desenvolver o trabalho, Maurice Wilkins e muitos outros. E até antes dessa estrutura helicoidal do DNA ser descoberta pelo Watson e Crick, já se procurava uma molécula que pudesse ser a base da herança. E já se sabia da existência do DNA no núcleo, só não se sabia que ela possuía essa estrutura que permitiria que a informação fosse transmitida. Mas já se buscava moléculas ou uma molécula que fosse capaz de transmitir informação. Ela deveria ter algumas propriedades, ela precisaria ser replicável e de alguma forma ser expressa. Então, quando em 1953 essa estrutura de dupla hélice, né, essa estrutura helicoidal do DNA foi descoberta pelo Watson e Crick, os cientistas começaram a pensar, olha, essa deve ser a molécula que a gente estava procurando. O DNA, então, tem uma estrutura que permite que a informação seja transmitida. Em inglês, a gente escreve DNA. Em português, ficaria ADN, que é ácido desoxirribonucleico. E aqui você pode encontrar das duas formas, porque as duas formas estão incorporadas na nossa língua. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos o DNA, a estrutura do DNA representada, e repare que, imagina aqui como se fosse uma escada, daquelas escadas de construção, só que ela está torcida. Então, aqui esses braços da escada são as estruturas de açúcar e fosfato. O fosfato, por ser ácido, é o que dá o nome aqui, o A do DNA ou do ADN, e cada degrau da escada corresponde a um par de bases nitrogenadas. As bases são justamente a informação que está contida no DNA, a sequência de bases. E no caso do DNA, elas podem ser de 4 tipos. Então, nós temos a adenina, e a adenina sempre se pareia com a timina. Adenina com a timina. Nós também temos a guanina, e a guanina se pareia sempre com a citosina, que é a última base. Citosina. Nossa, meu S está horrível, peraí. Citosina. E essas são as 4 bases que nós temos no DNA. DNA, então, por causa do açúcar desoxirribose, que fica aqui na estrutura do braço da escada aqui. Ácido é por causa do fosfato. E nucleico é porque está no núcleo. O DNA está localizado no núcleo celular. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes moleculares de como que é o pareamento, mas vamos colocar aqui. Imagina que aqui nós temos adenina, aqui também temos adenina, essa é uma adenina também, e aqui, por exemplo. E agora, se nós colocamos adenina, vamos colocar a timina pareado com ela. Então, aqui nós temos timina, aqui também seria timina, aqui também, e aqui. E vamos colocar agora a guanina. Vamos ver. Aqui, por exemplo, poderia ser uma guanina. Aqui poderia ser outra. Aqui poderia ser uma outra. Está um pouquinho claro o meu azul. Aqui poderia ser uma outra. E aqui atrás teria um outro degrau. A gente não vê porque a escada está torcida aqui, né? O DNA está torcido. E para completar, vamos colocar a citosina. Citosina aqui, pareada com a guanina.
Nos lugares que eu coloquei a guanina, eu ponho a citosina. Vou colocar mais aqui, ó. E aqui. E a gente põe a guanina agora, para parear com ela. Meu azul ficou um pouquinho claro, mas acho que dá para enxergar, né? Bom, então vamos imaginar agora que eu vou cortar esse DNA aqui, vou separar as bases, os pares de bases. Então, eu vou pegar aqui esse trecho aqui e vou representar aqui embaixo. Então, aqui eu coloco a nossa estrutura de fosfato e pentose, né? Fosfato e açúcar. E agora eu vou colocar as bases. Então, aqui eu começo com uma timina, tem o T aqui. Depois eu pulo 1, 2, 3, 1, 2, 3 espaços mais ou menos, tem uma outra. Depois eu tenho a guanina, que vai ficar bem aqui. E que mais? E mais uma. 1, 2, 3, aqui outra guanina. Agora a adenina, eu tenho uma aqui. Opa, eu tenho uma adenina aqui. E tenho uma depois da timina aqui. E agora a citosina. Tem uma citosina aqui e tem uma aqui. Beleza, representei esse pedacinho aqui. E olha só que interessante, mesmo eu tendo só metade da escada, ou seja, essa parte de cá aqui do DNA, eu consigo construir o outro, mesmo se eu não olhar para essa imagem aqui. Vamos ver. Então, eu vou colocar aqui a estrutura de fosfato e açúcar. E agora eu vou parear cada base com a sua correspondente. Então, timina. Onde tem timina, eu vou colocar adenina. Onde tem guanina, eu vou colocar citosina. Onde tem adenina, eu coloco timina. Repara que esses pares aqui, que eu acabei de fazer, são os mesmos da figura. Então, se você tiver só um braço da escada, você consegue construir a escada toda. Então, se você parar para pensar, essa sequência de pares de base, ela armazena a informação genética que faz com que você seja você. É exatamente isso que nos torna únicos. É a sequência de pares de base. Claro que isso a gente está se referindo ao aspecto genético, porque o que nos torna únicos também pode ser alguma coisa aprendida, mas não vamos entrar nessa discussão do que é aprendido, do que é genético. Mas definitivamente o DNA ele desempenha um papel importante na nossa individualidade. É o DNA que vai determinar, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos e diversas outras coisas. E o DNA não só faz com que você seja um ser humano único, mas ele também te conecta com outros humanos, porque o material genético dos humanos é mais similar entre si do que, por exemplo, com o material genético de um chimpanzé, ou de uma mosca da fruta, ou de uma planta, por exemplo. E você pode estar se perguntando, quanto de material genético um ser humano pode ter? E a resposta pode te deixar decepcionado ou pode te deixar intrigado. São 6 bilhões de pares de bases que nós temos. O genoma humano tem essa quantidade de pares de bases, mas isso varia de espécie para espécie. A quantidade de pares de base, o comprimento de um genoma de um organismo, ele está mais ou menos relacionado com a complexidade daquela espécie. No nosso caso, são 6 bilhões de pares. E esses 6 bilhões de pares de bases, deixa eu escrever aqui, pares de bases, estão distribuídos, no caso das nossas células somáticas, né, excluindo o espermatozoide e óvulo, em 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos. Distribuindo esses 6 bilhões de pares de bases nesses 46 cromossomos, vai dar aí uns 100 milhões de pares por cromossomo. Em média, né? Porque alguns cromossomos são mais longos que outros. E esse é um número bem grande. Algumas pessoas podem até ficar meio decepcionadas, né? Podem dizer, eu consigo armazenar essa quantidade de informação em um disco rígido de computador. Mas se você parar para pensar, essa fila de pares de bases aqui, ela acaba ficando bastante longa. E você tem tudo isso armazenado no interior das suas células, na forma condensada dos cromossomos.
Então, é bastante informação em um espaço bem pequeno. Para você ter uma ideia, o raio, mais ou menos aqui, de um par de base desse, tem aproximadamente 1 nanômetro. 1 nanômetro é muito, muito pequeno. É 1 bilhão de metro. É muito pequeno. Então, a estrutura do DNA, além de armazenar uma quantidade gigantesca de informação num espaço minúsculo, ela ainda consegue se replicar e transmitir a informação. A gente vai ver em outros vídeos como essa informação toda ela é expressa na forma de proteínas. Só para você ter uma ideia de como seria a estrutura do DNA, eu peguei essa imagem animada que ilustra aqui a estrutura de dupla hélice. Ela equivale a essa imagem aqui bidimensional. Você pode ver a estrutura de fosfato e pentose e no meio, que são os degraus da escada, você consegue ver os pares de base. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.